Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos, mais um episódio aqui no Myope. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha jornada profissional. Então, as minhas experiências, né, em termos profissionais. Bom, como eu comentei com vocês, eu tinha um desejo de ser atriz, mas tracei um outro caminho. Acredito que foi também no episódio da jornada, se não me engano, algum dos episódios iniciais, eu contei para vocês como que foi esse meu processo, né? E o que acontece? Eu me vi com... Eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito nerd. Eu deixava de brincar para estudar. Acreditava que era minha obrigação, né? Enfim, minha mãe trabalhava o tempo todo, o trabalho dela era o trabalhar e o meu trabalho era o estudar. E eu cheguei com 17 anos e aí tinha que escolher que curso cursar, né? Que curso fazer. E na minha cidade, em Juiz de Fora, não tinha, assim, nenhum curso que me interessasse. Eu tinha pensado em fazer artes cênicas no Rio de Janeiro, que é próximo, mas eu mesma criei obstáculos para mim. Eu mesma, na minha mente, defini que, não, mas minha mãe não vai conseguir me manter lá, minha mãe não vai poder pagar para eu fazer. E nem falei com ela, né, dessa opção, nem coloquei isso como uma opção. E depois eu paguei minha língua porque a minha irmã foi estudar no Rio. Ela foi estudar moda lá no Rio, ela foi morar lá, estudar lá, faculdade e tal. Então, assim, eu podia ter levado isso para minha mãe e tudo, e não foi o caso. Bom, e aí eu tinha interesse de fazer educação física, porque eu falei a coisa mais próxima de artes cênicas que tem aqui é educação física. E em termos de formação superior, era mesmo, né? Aqui que eu falo, não, lá em Juiz de Fora, né? Eu não estou agora em Juiz de Fora. Então, eu queria fazer educação física. E aí falei com minha mãe, aí fui falar com meu pai. E eu lembro, assim, perfeitamente, como se fosse ontem, né? Na sala lá da nossa casa, eu falei com meu pai. E meu pai veio gritando, né? A forma dele, enfim. Você quer ser pobre? Vai fazer educação física. Pro meu pai, naquela época, só era gente quem fazia direito. Então, as pessoas tinham que fazer direito, porque direito é que dava dinheiro, direito é que dava prestígio. E, enfim, gente, a luz tá batendo aqui, parece que eu tô uma palhaça com esse troço. Enfim, e aí eu lembro que eu agachei chorando atrás do sofá, porque eu não queria, eu falei, direito eu não vou fazer, eu não quero fazer direito. Não quero fazer direito, porque eu não quero ter que defender coisas que eu mesma não acredito às vezes, né? Que às vezes isso acontece, advogados precisam defender clientes que nem eles mesmos às vezes acreditam. Eu falei, eu não quero viver isso. Aí eu fiquei pensando assim nas coisas que eu gostava. Aí eu pensei, eu gosto de matemática, eu gosto de... Não, na verdade só pensei que eu gosto de matemática mesmo. Falei, eu gosto de matemática. Então, o que tem matemática e tem direito? Aí eu falei, economia. Então tá, vou fazer economia. Aí fui eu fazer lá em Juiz de Fora, tem vestibular seriado. Aí fui fazer PISME, né, para economia. E eu tinha tido anteriormente um desejo de fazer relações internacionais. Só que também, né, era um curso que não tinha na minha cidade. Na verdade, na época, se não me engano, tinha só em Brasília mesmo. E acho que em uma PUC, de Minas Gerais. E aí, na minha cidade, tinha o curso na época de comércio exterior, administração com habilitação em comércio exterior. E aí minha mãe veio me falar, filha, tem esse curso, comércio exterior, você não queria fazer relações internacionais?
Falei, mãe, mas não tem nada a ver uma coisa. Eu falei, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas ela, ai, mas deve ser parecido, que não sei o que, vai fazer. E eu, no meu movimento, né, de agradar o outro, na busca pelo preenchimento do vazio que eu mesma criei naquela escolha do novo caminho, eu fui fazer comércio exterior e fui fazer economia para agradar o meu pai, para agradar minha mãe. E comecei ambos os cursos, um diurno e outro noturno. Daí tudo bem, né? O comércio exterior no início é mais administração geral, depois a partir do 5º período começa a especificar mais a parte de comércio exterior mesmo. Hoje não existe mais essas formações com habilitação. Na época tinha, né? Administração com habilitação em marketing, administração com habilitação não sei o quê. E aí criaram-se depois os cursos tecnológicos que aí entraram no lugar dessas habilitações, né? Então hoje não tem mais. E aí fui para economia também, estava detestando, desde o início, eu detestava o curso. E aí resolvi vivenciar a empresa júnior que tinha lá na faculdade, a Camp, que já é uma empresa júnior antiga, foi a primeira empresa júnior do mundo a ter ISO 9001. Então eu falei, acho que eu vou tentar entrar aqui na empresa júnior para eu vivenciar o dia a dia e ver se fica mais legal a faculdade. E aí eu entrei na empresa júnior. Só que a empresa júnior é uma empresa de consultoria em gestão, então é muito mais administração do que efetivamente economia. Eu continuei não gostando de economia. E quando eu estava no 4º período de economia, foi quando também eu saí da empresa júnior, porque aí que tá as coisas, né? Lá na empresa júnior, estavam acontecendo várias coisas que para mim eram injustas. E eu sou Libra, então eu busco muito essa justiça percebida. Então eu tive 2 ideias roubadas, obviamente, né? Já um movimento de puxada de tapete, isso com alunos, éramos alunos de graduação, então a gente já vê aí a mentalidade, né, do indivíduo. E eu quis questionar alguns formatos, alguns processos, só que eu acabei tomando dores de outra pessoa e eu não me posicionei de forma assertiva. E aí todo mundo ficou emburrado comigo. E eu queria mudar de setor e o setor novo não quis me aceitar, porque eu tinha feito isso. E o setor que eu estava, o meu gestor quis continuar comigo, falou, não, eu quero continuar com você e tal, você é ótimo, você é boa. O gestor assim, né, gente, somos colegas de graduação, todo mundo 20 e tantos anos e, enfim, empresa júnior é isso, de 6 em 6 meses você vai mudando o cargo, né, em 1 ano você é presidente da empresa. E aí eu falei, mas eu não quero e tal, eu também emburrei e saí. Saí da empresa júnior, eu emburrada, eles emburramos, saí. E aí eu refleti sobre tudo aquilo e falei, eu não quero estar nesse curso de economia também. Mas eu continuava indo, até que teve um dia que eu não consegui entrar na sala de aula. Não consegui, eu cheguei na porta e meu pé não ia. Eu saí dali, fui para a sala do coordenador e falei, olha, eu vou sair do curso. E já fui lá. Aí pensei, eu vou fazer educação física, eu quero fazer educação física, eu quero mexer com gente, eu gosto disso, quero fazer psicologia. E fui lá na educação física, falei, quero vir pra cá, como é que é, as opções que eu tenho. Acabou que eu fiz outro vestibular, saí mesmo de economia. Na época, meu pai não brigou comigo, porque ele e minha mãe tinham se separado e ele não estava em casa, e aí eu tomei essa decisão.
né? O dever, me libertei do dever que eu mesma criei para mim, né? E fui fazer educação física. E continuei fazendo a administração à noite. Aí entrou na parte de comércio exterior, eu comecei a detestar também, não gostar. E aí chegou na época o nosso coordenador e ainda falou que a gente ia ter que fazer mais não sei quantos períodos, porque tinha mudado o currículo. Eu falei, o quê? Não vou. E aí abandonei também, assim, larguei o curso de administração, fiquei só com o de educação física. Que por um lado foi bom, porque o curso de educação física na UFJF é considerado saúde, né? Então ele demanda o dia inteiro mesmo. E aí eu me aprofundei, mergulhei na educação física. E eu adorava, eu gostava de estudar anatomia, fisiologia, neuroanatomia, biomecânica, a parte de dança, corporeidade, os esportes que eu nunca tinha vivenciado, por exemplo, atletismo, artes marciais. Então, assim, foi ótimo. Foi um momento maravilhoso durante a faculdade, então tenho várias amizades. E eu trabalhei na área. E eu meio que estava como pioneira ali de várias coisas, né? Eu já comecei a minha atuação profissional depois que eu formei com ginástica para gestante, com ginástica laboral, que eram coisas que lá na minha cidade não tinham, né? Tinha uma ou outra empresa maior que tinha uma ginástica laboral feita com fisioterapeuta, que não é a mesma coisa que feito com educador físico. Então, no caso, educadora física, né? Então eu dei ginástica laboral numa indústria, iniciei o processo da ginástica para gestante, tive algumas clientes, e porque durante a faculdade eu vivenciei isso, eu participei do projeto de ginástica para gestante que uma professora de ginástica minha tinha numa UBS próxima. Eu fiz uma especialização em ciências humanas e saúde logo após a faculdade. Logo após terminar o bacharelado, né? E, enfim, eu trabalhei na área, fiz formação em Water Pilates, foi uma das primeiras turmas, se não me engano, a primeira, uma coisa assim, Water Pilates, dei aula de natação, dei aula de hidroginástica, fiz recreação, dei aula de academia, dei aula no projeto Segundo Tempo da prefeitura. Então, assim, vivenciei várias coisas na educação física. Só que eu estabeleci um relacionamento amoroso no início da faculdade de educação física com outro indivíduo que também fazia educação física, não junto comigo em outra faculdade, mas todo mundo da área se conhece na cidade. E em 2010, a gente rompeu e assim, foi um rompimento meio traumático para mim e eu falei, eu não quero mais saber dessa profissão porque eu não quero encontrar com ele. E se eu continuar eu vou encontrar, porque todo mundo se conhece, todo mundo se encontra, todo mundo, né? A gente tinha muitos amigos em comum, eu falei, não quero mais essa profissão. Ótimo, né? Não quero mais a profissão. Aí eu falei, vou fazer medicina. Aí fui na faculdade, fui lá na universidade, fui lá no curso de medicina, aí fui ver o que eu podia já fazer como disciplina isolada, que eu ia tentar entrar como portador de diploma, né, uma segunda graduação e tudo. Aí eu estava sentada na central de atendimentos da universidade, e aí me veio um pensamento assim, eu lembrei, gente, eu tenho curso de administração para terminar. Eu lembrei que assim, não existia mais as habilitações já, então se eu voltasse, o curso já seria administração geral mesmo, não ia ter nada daquilo de habilitação para comércio exterior. E a parte da administração geral eu gostava muito. Falei, vou lá conversar com a coordenação. Se eu voltar no mesmo período que eu parei, eu volto. E aí foi o que eu fiz. Eu cheguei lá e sentei, a gente olhou tudo e o coordenador, Lívia, você consegue voltar no mesmo período que você parou? Eu falei, então tá bom, amanhã eu venho na aula. E aí pronto, no dia seguinte eu fui pra aula. E aí participei da empresa júnior dessa faculdade também. Aí já na área da administração, já entrei sabendo que eu queria a área da gestão de pessoas, porque eu tinha esse interesse de lidar com as pessoas, da psicologia e tal. Eu não fui fazer psicologia, que eu falei, gente, eu tenho que graduar em alguma coisa. Já passou tantos anos, eu tava me sentindo atrasada, porque eu sempre fui muito nerd. Então você imagina, entrei no curso de administração, entrei no curso de economia, parei.
entrei no curso de administração, parei. Fui fazer educação física e aí depois não queria seguir na profissão. Né, assim, então não vou focar aqui, vou terminar essa administração, mas já na área de gestão de pessoas. E aí, o que eu fiz? Como eu já tinha uma graduação, eu já tinha graduação da educação física, eu já entrei numa pós-graduação de gestão estratégica de pessoas. E no mesmo tempo, né, em 2 anos, eu finalizei tanto a graduação quanto essa especialização. E foi mais ou menos o mesmo movimento que eu fiz antes da educação física. Educação física, minha turma foi a primeira do currículo novo, que separou bacharelado e licenciatura. Quando eu terminei o bacharelado em educação física, eu entrei numa pós-graduação, e aí junto com essa pós-graduação de Ciências Humanas e Saúde, eu finalizei também a licenciatura em educação física. Então, eu estava ali com 3 diplomas, né? Bacharelado em educação física, licenciatura em educação física e bacharelado em administração. Bom, e aí, o que acontece? Acabou que eu segui para esse lado da gestão de pessoas, da administração, e logo ainda antes de terminar tanto a graduação quanto a especialização, eu estava já na empresa Júnior, aí fiz o estágio em uma grande siderúrgica, uma grande indústria na área de gestão de pessoas. Depois eu consegui um emprego na área de gestão de pessoas. Aí depois eu conheci meu atual marido e me mudei para Belo Horizonte e entrei no mestrado na gestão de pessoas. Então eu fui me enveredando tudo ali pela gestão de pessoas, e que é uma área que eu sou apaixonada. E aí fiz o mestrado. Ainda no final do mestrado eu consegui já uma atuação enquanto coordenadora de cursos de gestão de pessoas e de outros 3 cursos. Eu já dava aula em pós-graduação, fiz o doutorado e fiz 2 concursos, para o IFMG e para o FJF. Fui aprovada nos 2 e primeiro fui para o IFMG, que me chamou primeiro, né? Então eu fui, era aula para nível técnico, então eu dava aula para adolescentes, era técnico em administração. Foi uma experiência assim, muito enriquecedora, de muito aprendizado, e até sinto falta dos meninos. E aí depois a UFJF me chamou, né, e até o momento tenho estado na UFJF como professora da área de gestão de pessoas no curso de administração. Só que eu ampliei isso. Para mim, né, enquanto administradora, eu tenho um olhar para o todo do negócio e eu tenho um olhar estratégico, uma perspectiva estratégica. Isso é importante para mim, isso faz sentido para mim. Então, eu não consigo olhar apenas para o buraquinho, para a gavetinha da gestão de pessoas isoladamente. Não faz sentido. A organização é formada por pessoas. Então, todo o resto envolve pessoas, inclusive a estratégia. E então, eu sempre tive o cuidado de considerar tudo isso. E no doutorado, eu me enveredei para o lado da sustentabilidade organizacional. Desculpa, gente. Me enveredei para o lado da sustentabilidade organizacional, relacionando com a gestão de pessoas, né? Com essa perspectiva dos indivíduos. E isso enriqueceu muito a minha vivência, né? Enriqueceu muito a minha vivência, enriqueceu muito a minha compreensão do negócio como um todo. Esse todo que eu já tinha, esse movimento, contribuiu ainda mais. Somado a isso, eu me tornei investidora anjo, e aí entrei no mundo das startups, do empreendedorismo, que é uma coisa que me fascina, que é um desejo. Eu sou sócia de uma empresa hoje, e isso para mim faz muito sentido. Eu acredito muito no empreendedorismo, acredito muito que o empreendedorismo ele é uma ferramenta potente de oportunidade para várias pessoas. Então, hoje, né, o que eu vivencio profissionalmente hoje? Então, hoje eu atuo em termos dessa área de gestão como um todo do negócio,
né, em mentorias e em termos de gestão estratégica de pessoas, comportamento organizacional, sustentabilidade organizacional. E por conta da minha mãe, que foi gerente de qualidade, ela era enfermeira, mas se tornou gerente de qualidade de um hospital, eu fiz vários cursos com ela da área de qualidade, quando eu era estudante de administração, porque, né, era conhecimento, enfim. E acabou que isso tudo fez muita diferença para mim. Então, eu já fui auditora de Prêmio Nacional da Qualidade, então eu trabalho com melhoria de processos, né, desenho, mapeamento de processos, e como que eu conecto tudo isso, né? Então, eu conecto a sustentabilidade organizacional, o mapeamento de processos, a gestão de pessoas. Não faz sentido para mim não conectar. É uma coisa só. A gente precisa separar em caixinhas na perspectiva didática do ensino do conhecimento, mas no dia a dia é uma coisa só. Então, a gente tem que ter clareza disso. Então, hoje eu atuo, né, na área da gestão, administração, e tô para fazer um novo movimento. Então, em breve aqui vocês vão saber desse novo movimento. E são novos ares, novo fluxo, vamos ver o que me espera. Eu tenho tentado me conectar bastante, né, com a minha centelha, para realmente eu seguir o fluxo. Eu quero seguir o fluxo. Eu quero ser direcionada pelo fluxo. E depois eu conto mais sobre isso para vocês. Gente, mas a princípio é isso. Acho que já falei bastante aqui. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da minha jornada profissional, compreender um pouco de tudo isso, né, de todos os conhecimentos, e talvez por isso que eu trago algumas reflexões aqui. E até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.